Olá, meu irmão, minha irmã querida, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. E mais uma vez aqui juntos, através da rede social, através do recurso do vídeo, porque nessa ocasião nós não estamos podendo estar juntos, devemos evitar os encontros por recomendação, para prevenir mesmo que, infelizmente, essa pandemia aí está causando entre nós. Mas eu conto com o seu apoio em oração, que você nesse momento peça ao Senhor junto comigo em oração. Tenho me dedicado todos os dias em oração por todos aqueles que estão sofrendo com essa enfermidade. Lembro dos nossos irmãos lá na Europa, que Deus possa estar abençoando a todos. E eu gostaria nessa hora de estar orando com você. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus, e nós vamos pedir ao Senhor iluminação acerca do texto bíblico e desta forma nos manter unidos na fé em Cristo Jesus. Então eu gostaria de te chamar agora, te convidar a fechar os seus olhos juntamente comigo, e estaremos orando e entregando nas mãos do Senhor esse momento que vamos vivenciar aqui juntos. Oremos. Deus, amado Pai, estamos diante do Senhor nessa hora, ó Deus, com os nossos corações contritos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ilumine à luz da sua palavra. Ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco neste momento, ó Deus, de reflexão, de busca. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles, ó Pai, que estão sofrendo com esta enfermidade. Ó Deus, mantenha o seu povo unido, firme, ó Pai, convictos na fé e acima de tudo, ó Deus, confessando todos os dias ao Senhor, ó Pai, com certeza de que temos um Deus que está nos ouvindo, um Deus que nos ama. Ó Pai, seja louvado e exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar hoje compartilhando com os irmãos acerca de um assunto muito interessante, que é ser segundo o coração de Deus. A Bíblia nos mostra alguém que teve essa afirmação por parte de Deus através do profeta Samuel, no caso. Deus dá um testemunho acerca de um homem, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, à luz da palavra de Deus, sobre ser considerado alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Que maravilha, poder ouvir isso da parte do Senhor. A Bíblia nos fala de Davi, alguém que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos um pouco da história dele através da Bíblia, ela nos mostra a história de Davi, sua trajetória desde ainda muito moço, quando cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Davi ali vivenciou momentos em que teve que lutar contra feras, contra ursos, leões, e desde muito jovem a sua fé já vinha sendo trabalhada, ao ponto de mais à frente ele está diante de um gigante filisteu, em um momento de confronto, de combate entre as nações. Israel e os filisteus viviam em conflito, e Davi se posiciona em um momento de conflito, quando Golias, o gigante filisteu, desafiava todos do exército israelita, e não havia um homem sequer que o enfrentasse. Davi, naquele momento, com sua convicção, sua fé no poder de Deus, do Deus Altíssimo, a quem ele adorava, ele se colocou em posição e falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele começou a ganhar, conquistar o coração de Deus ainda mais, e a confiança do povo de Deus. Se tornou um bravo soldado, um aliado ao rei Saul, e lutou em muitas batalhas ao lado de Jonathan, o filho do rei Saul. Tinha uma amizade muito linda os dois. E mais à frente, já experiente, mais adulto, Davi se torna rei. Ele é ungido rei de Israel. Nós vamos conversar sobre isso, porque é muito importante entender o que este homem tinha, de especial para ser considerado alguém segundo o coração de Deus.
E eu quero ler com os irmãos um texto que vai se tornar o texto base, né, desta reflexão. Está lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 13. Quero ler verso 22 com os irmãos, né? Um texto bíblico que nos comprova isso, nessa afirmação de Deus acerca de Davi. Diz assim a palavra de Deus: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Coisa linda, né, meus irmãos? Ouvir um testemunho acerca da parte de Deus, acerca, né, do ser humano. Deus falando através do profeta, deste servo chamado Davi, alguém que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas há uma pergunta para a nossa reflexão que nos remete, né, ao pensamento: quais eram as características, as qualidades, o que mais chamou a atenção de Deus para afirmar isso acerca de Davi, né? Quais eram as características, as qualidades que Davi tinha, que mais chamaram a atenção de Deus? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a Bíblia ela é perfeita, a Bíblia ela não esconde nada, e ela também mostra os erros de Davi, né? Como de outros servos também. Ela mostra alguns erros e erros gravíssimos, né? E por que Deus faz essa afirmação acerca deste homem? Eu gostaria de olhar para um outro homem, né, que a Bíblia retrata, que era o próprio rei Saul, que cometeu erros também, mas a gente olhando assim, a gente pensa assim: poxa, os erros que Saul cometeu não foram tão graves como os erros que Davi cometeu, né? A gente tem essa mania, esse hábito de pensar, né, dessa forma. Poxa, o que o rei fez, olhando, comparando com o que Davi fez, Davi adulterou, Davi fez isso, Davi fez aquilo outro, né? E, poxa, como é que é isso? E eu quero olhar para o texto bíblico, né, de 1 Samuel, o capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, eu quero ler lá alguns textos com você, alguns versos desse texto que mostram um momento onde Saul, ele desobedece ao Senhor. Nós conhecemos essa história retrata também um confronto entre filisteus e israelitas, e Saul acaba atropelando a ordem das coisas, né? Deus fala através do profeta que não deveria guerrear, e deveria esperar o profeta levantar o sacrifício, né, para depois ir à batalha. Mas Saul, ele antecipa, não espera Samuel, né? Ele oferece, faz sacrifício, passa à frente do profeta. Isso desagrada totalmente ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos esse texto. 1 Samuel, capítulo 13. Quero ler com os irmãos aí, de forma mais precisa, a partir do verso 9. E diz assim: e ele ordenou: tragam-me o holocausto, e os sacrificou, e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi os soldados que estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o povo.
pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A mão de Deus pesa sobre aqueles que têm atitude como essa de Saul. Saul não aguardou Samuel chegar, passou à frente do profeta e levantou o sacrifício. Mas o que mais incomodou a Deus nessa história toda foi o fato de Saul querer justificar o seu erro. Saul era uma pessoa que não era como Davi. Saul, ele errava, assim como Davi errou, mas Saul não tinha capacidade de reconhecer o seu erro. Saul, infelizmente, fica visível no texto que ele começa a justificar para Samuel: você demorou a chegar, havia uma pressão sobre mim, os soldados estavam dispersando, a gente tinha que fazer. A gente olha para o texto e vê que Saul tinha essa dificuldade de dizer para Deus: errei, pequei, tem misericórdia, clamar pela misericórdia. Mas em contrapartida isso sobrava em Davi. E Deus se alegra muito, meu querido irmão, dessa atitude. Deus ama aqueles que buscam a Ele com uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento do erro, busca o Senhor pedindo perdão, clama ao Senhor pela misericórdia dele. E essas são as características que Deus viu em Davi. Deus via isso em Davi. A palavra de Deus mostra vários salmos de Davi clamando pela misericórdia, pelo perdão de Deus. E isso agradava ao Senhor, tanto ao ponto de Deus testemunhar acerca de Davi: homem segundo o meu coração. Eu tenho certeza que você aí deve estar pensando assim: quantas vezes eu provoquei isso no coração de Deus? Quantas vezes na minha jornada como servo do Senhor eu tentei buscar, e mostrar para Deus algo que fizesse com que Ele tivesse esse sentimento que Ele tinha por Davi ter por mim. Saiba que todas as vezes, quando você reconheceu um erro diante do Senhor, uma falha, e o buscou e o clamou em misericórdia e busca por perdão, sabe que você tocou o coração de Deus desta mesma forma, desta mesma maneira. Eu quero ler mais um salmo que declara muito bem essa atitude que Davi tinha. Eu quero ler com você o Salmo 139. Quero ler o Salmo 139 com você, o verso 23 e o verso 24. Texto muito conhecido, algumas canções que a gente canta que retrata, os pedidos de Davi, a conversa de Davi com Deus, como ele tocava o coração de Deus com a sua capacidade de reconhecimento. Diz assim o texto: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que diferença! Que diferença! Por um lado, Saul, como nós falamos, um rei que tinha dificuldade de reconhecer que estava errado e queria se justificar o tempo todo das suas ações. Isso é um erro que muitas vezes a gente comete com o Senhor. A gente quer culpar sempre alguém pelos nossos erros, as nossas falhas. Mas a capacidade de chegar diante de Deus quebrantado, um coração quebrantado, clamando por misericórdia e perdão, reconhecendo a soberania de Deus, isso agrada muito o coração de Deus. E Davi faz isso. Sonda-me, ó Deus, pedindo a Deus para sondar, olhar o coração, e se tiver dentro dele alguma coisa que esteja incomodando Deus, retira. Assim deve ser o nosso pedido ao Senhor, a nossa fala com o Senhor. Tem misericórdia, me perdoa pelo meu erro, me faz andar no caminho certo. Ele diz: vê se a minha conduta, se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Me coloca na vereda certa, no caminho certo. Meu querido irmão, nesta hora eu gostaria de
gostaria de pedir a você que você estivesse pensando juntamente comigo e refletindo, olhando para dentro de você mesmo, dizendo: será que eu preciso dizer algo ao Senhor? Preciso me abrir com o Senhor como Davi se abrir para ser considerado alguém segundo o coração de Deus. É necessário que a gente tenha esse tipo de atitude, de reconhecimento, de quebrantamento. Eu gostaria de orar por sua vida nessa hora, nesse momento. A palavra de Deus ainda nos diz lá em 1 João, né, quando diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. É tempo, irmão, da gente confessar, quebrantar o coração e pedir a misericórdia de Deus. Sermos pessoas que tocam o coração de Deus com essa atitude de reconhecimento. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida. E todos juntos agora nós vamos estar orando, dobrando nossos joelhos, falando com o Senhor. Você que está aí na sua casa, se eu puder fazer isso agora, se dobrar, se quebrantar diante do Senhor juntamente comigo e pedir a Ele, o Deus Supremo: tenha cuidado de nós, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos erros e nos transforma, nos molda a cada dia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, amado Pai, diante do Senhor agora, Deus, nos colocamos mais uma vez. Pai querido, nós pedimos ao Senhor com os nossos corações quebrantados, curvados diante do Senhor. Ó Deus, queremos, assim como o Senhor já disse ao teu servo Davi, que era homem segundo o seu coração, ó Deus, nós queremos também proporcionar esse mesmo sentimento no Senhor, Pai querido. Ó Deus, que o Senhor olhe para nós, para as atitudes, ó Deus, de reconhecimento de erro, de pecado, ó Deus, de falhas nossas, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, por sua graça e misericórdia, ó Deus, possa estar retribuindo o seu favor a nós, ó Deus. Nós pedimos o seu perdão e precisamos da sua proteção, do seu cuidado, da sua misericórdia, assim como o salmista pedia: sonda-nos, ó Deus. Assim como ele pedia: sonda-me, ó Deus, vê se em mim algo está te incomodando, muda-me, põe no teu caminho. Ó Deus, nós também te pedimos, ó Pai, muda aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, molda-nos, transforma-nos, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, mais uma vez, nessa hora nós queremos pedir por aqueles irmãos enfermos, aqueles irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, sofrendo, ó Deus, por conta desta doença terrível, Deus, que tem nos assolado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando as forças, redobrando a coragem dos médicos, ó Pai. Todos que estão trabalhando, ó Deus, os enfermeiros, todos aqueles que diretamente estão trabalhando, ó Deus, com as pessoas que estão infectadas, ó Deus, por esse vírus. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos, e sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor não permite que nada aconteça, ó Deus, fora dos seus planos, mas humildemente nós nos quebrantamos diante da sua poderosa mão, ó Pai, nos humilhamos diante da sua poderosa mão, Senhor Deus, e pedimos a sua ajuda, Pai, para que estejamos vigilantes, atentos a todas as nossas ações. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te encha de paz a tua vida, a tua casa, e estejamos todos fortes, unidos nesse momento difícil que estamos passando. Conto com o seu apoio, amada Igreja Batista do Tuf. Deus seja louvado.